Meus irmãos, ouvindo o som que nos acorda no silêncio do nosso íntimo, em agradecimento fraterno ao Divino Pai, ao Divino Amigo Jesus, ao Pai Criador e ao irmão querido que nos ampara. Agradecendo por estar aqui nesse instante tão especial para refletir sobre os ensinamentos do Mestre nesta casa que providencia, deixa conosco todos os dias informações tão valiosas no seu educar. A nós cabe o interesse para hoje sairmos daqui com algo novo dos ensinamentos do Divino Mestre para a nossa vida que segue. Abençoa, Senhor, nós aqui presentes, os lares aqui representados, a humanidade, os irmãos que cuidam desta casa. Nosso irmão Miguelzinho vai nos trazer a lição de hoje. Falar dessa cidade que abriga esta casa. Falar desta casa que abriga todos nós, as nossas necessidades. É em vosso nome, Senhor Jesus, sobretudo em nome de Deus, nós estamos rogando a permissão para dar continuidade ao estudo. Passando a palavra ao nosso irmão Miguelzinho. Boa noite, meus irmãos, encarnados e desencarnados, sejam bem-vindos a esta casa que nos acolhe com tanto carinho. Desculpa eu ter afastado um pouco o microfone, porque não dei conta de educar a minha voz. Então, fico preocupado, né? Será que estão ouvindo bem? Né? Bom, o nosso presidente nos passou um tema maravilhoso. Falar de Brasília, falar da Cidade Livre, do Núcleo Bandeirante e também da doutrina espírita. É um tema fantástico que nós vamos pedir a licença, inclusive, para que nós pudéssemos quebrar um pouco o padrão normal das palestras. Quebrar um pouco esse padrão no dia de hoje, porque a gente gostaria que todos nós pudéssemos sair daqui com uma noção, apenas com uma noção, do que foi a Cidade Livre, o Núcleo Bandeirante, Brasília e a doutrina espírita em Brasília. Porque o Centro Espírita Sebastião Mártir, ele é o primeiro centro espírita de Brasília. E eu começo a leitura dizendo assim: iniciada a divulgação de que Brasília seria a capital do Brasil, J.K. Juscelino Kubitschek conclamou a população de todos os quadrantes do país para a edificação desta obra maravilhosa aqui no Planalto Central. Chegaram homens de boa vontade, investidores, dialetos, engenheiros, religiosos de todas as crenças, e assim se deu o nascimento da Cidade Livre. O grande acampamento da construção de Brasília, então ponto obrigatório de chegada de trabalhadores de todas as regiões do Brasil. A Cidade Livre era uma cidade para desaparecer com a inauguração da nova capital, contudo, tal não se deu. Hoje proclamada o decreto, a Cidade Livre é o Núcleo Bandeirante. Em 21 de abril de 1960, foi a grande inauguração de nossa querida e acolhedora capital,
do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Mas voltamos um pouco o tempo e vamos até 20 de janeiro de 58. Aconteceu um fato muito importante em um modesto barraco de madeira na Cidade Livre. Residia Dona Sina Marques, dizia ela: eu vim de Goiânia, sob orientação do meu mentor espiritual, Mané Maior, da tenda da cidade, da tenda do Caminho, é um centro espírita de Goiânia, né? Que disse a esta capital, que diz que eu vim a esta capital a fim de dar início à divulgação da doutrina espírita. Em novembro de 1957, Dona Sinhá reuniu em seu barraco inacabado, na avenida principal da Cidade Livre, um grupo de pessoas para traçar os planos para a fundação de um centro espírita. No dia 20 de janeiro de 1958, Dona Sinhá Marques convocou uma reunião em sua residência, homens e mulheres, uns espíritas, outros umbandistas, compareceram para tratar sobre a criação do centro. Nesta reunião, concretizaram a criação do centro. Em meio às trocas de ideias, surgiram as perguntas. Um perguntou: como chamará o nosso centro? Outro sugeriu: hoje é dia de São Sebastião, por que não chamar nosso centro com o nome dele? E onde vamos estabelecer o centro? Dona Sinhá, então, ofereceu um lote de sua propriedade na Terceira Avenida, e foi assim que tiveram início as atividades do Centro Espírita Sebastião Mártir. Tudo isso aconteceu na década de 1958. Em abril de 1959, o centro estava todo a vapor. Foi convocado para fazer uma palestra o professor Pietro Baldi, e o centro ficou tão lotado que ficou pessoas do lado de fora do barraco. Jorge Cauí Júnior, sua esposa e a filha Paula, com 8 anos de idade, nasceu em 27/1/1927. Educou-se em Uberlândia, onde viveu sua infância e residiu até 1960, ano em que transferiu para Brasília com 36 anos de idade. Relata ele que chegou à Cidade Livre, vindo de Uberlândia, instalou-se na Segunda Avenida, no número 380. Ali, além da residência, montei minha oficina de trabalho. Eu era mecânico de carro, trabalhei na chuva, no sol, na poeira, sem água e sem luz. A luz era de lampião. Fala Cauí de muitas dificuldades que enfrentou, fortes lembranças dos trabalhos assistenciais em Uberlândia, onde cuidava, ele e a esposa, de 60 famílias carentes, dando toda a assistência. Uberlândia, né? Lembrava do bairro da Taboca, em Uberlândia, onde dava assistência a 200 crianças, dando a elas um pão a cada um. Transtornado de tanta saudade dos trabalhos sociais em Uberlândia, já passaram 6 meses. Eis que recebe a visita de uma grande amiga de Uberlândia, Dona Icanusa, residente já em Brasília. Dona Icanusa o convidou para assistir uma reunião no Centro Espírita, há pouco fundado,
Disse ela: a reunião é às 20 horas, começa às 20 horas, chega um pouco antes, porque as portas fechará às 20 horas. Chegando ao centro na hora marcada, encontrei Dona Icanusa, que já estava à minha espera. Que felicidade! Ele ficou tão feliz, conta ele, que começou até a perder a voz. Adentrando-se no centro, foi a minha surpresa, realizava ali uma sessão de Umbanda. Comunicava pretos velhos, caboclos, os médiuns era chamado de cavalo. Assim que eu entrei no terreiro, fui tomado pelo meu guia espiritual. Este conversou com Dona Icanusa, nunca soube do que se trataram. Pouco tempo depois, por determinação superior, o trabalho de Umbanda foi transferido para o Gama. O centro ficou fechado. Em novembro de 1961, Dona Sinhá marcou uma outra reunião, comparecendo vários convidados. Nesta reunião, ficou decidido que o centro, a partir de agora, seria o centro kardecista. Seria um centro kardecista. E graças à lei 4.020, de 19/11/61, o Núcleo Bandeirante foi transformado em Cidade Livre. Após a renúncia de Dona Sinhá Marques e José Miranda, nova reunião foi convocada. Ela se deu num domingo, às 15 horas, em fevereiro de 1962. No dia 20 de janeiro, foi realizada nova eleição no Centro Espírita Sebastião Umarte, para formar nova diretoria. Nesta mesma noite, em assembleia, foi eleita a primeira diretoria do Centro Espírita Sebastião Umarte. A diretoria ficou assim: Dona Sinhá Marques, presidente; José Miranda, vice-presidente; Dona Icanusa, secretária; diretor social, Jorge Cauí. Tudo registrado em ata. Após alguns comentários, Dona Icanusa sugeriu que o Cauí fosse o presidente. Ele teve muita resistência em aceitar o cargo, mas acabou aceitando. Então, a nova diretoria ficou composta assim: Jorge Cauí, presidente; José Miranda, vice-presidente; Dona Icanusa, secretária. A partir daí, Cauí abraçou a batalha. Campanha do cobertor, corte de cabelo de criança, distribuição de sopa, fundou a Sociedade do Centro Espírita Sebastião Umarte, e em dezembro de 1969, depois de muita luta, Cauí recebeu do diretor da Nova Cap, Dr. Vadjogomid, a adoção de 3 lotes na área especial da Terceira Avenida, número 5, módulo MNO, uma área de 1.450 metros quadrados, e também a escritura definitiva do terreno do Centro Espírita Sebastião Umarte, aqui no Núcleo Bandeirante. Após limpar o terreno, que estava cheio de entulho, em 17 de fevereiro de 1969, foi pronunciado a transferência do barraco para o terreno definitivo. Aqui nesse lugar, né? Nesse lugar. Para o terreno definitivo. Em 7 de abril de 1969, foi inaugurado um novo barraco no terreno
definitivo do Centro Espírita Sebastião o Mártir, Maria Antonieta Alessandre, do então Centro Espírita Tenda do Caminho, em Goiânia, veio para a inauguração desse novo barraco. Hoje, no terreno do Centro Espírita Sebastião Mártir, no Núcleo Bandeirante, está edificado um prédio de dois pavimentos, com um salão para palestra, 14 salas para os trabalhos mediúnicos, uma livraria, uma cozinha para produção de sopa a ser servida pelos irmãos do centro às pessoas em estado de rua, em situação de rua. Ao lado tem um prédio baixo com várias salas, um refeitório, uma cozinha, cedido para a administração pública da cidade, que é esse ao lado, né? Desculpa. Em 1977, após grande esforço, o presidente Cauí recebe da Terra Cap, por autorização do senhor governador Dr. Elmo Cerejo Farias, para a construção do lar dos velhinhos Maria de Madalena, uma área de 20.500 metros quadrados, situado na área especial número 1, do setor de mansões do Parkway, do Núcleo Bandeirante, próximo à estação ferroviária Bernardo Saião, do Núcleo Bandeirante também. Hoje, esse parque assistencial conta com uma estrutura, a saber, 4 pavilhões com toda a estrutura para acomodar com todo o conforto os irmãos idosos. Hoje conta, recebendo toda a assistência, 133 idosos, entre senhoras e senhores, tipo internato. Uma casa da sopa, um galpão para depósitos diversos, uma barbearia, uma capela, um consultório médico, uma lavanderia, um refeitório, uma sala de fisioterapia, uma creche com 180 crianças, uma casa para 180 crianças, uma creche para 180 crianças, uma casa para atividades diversas, um salão para palestra, hoje nós chamamos de Tiãozinho, né? Na área lá também. Trabalha nesse complexo, hoje, 200 funcionários. Então, veja que isso daqui é apenas um esboço do que foi o Sebastião Mártir até chegar onde nós chegamos. Hoje nós agradecemos imensamente a espiritualidade, né? Porque temos tudo que nós precisamos e mais alguma coisa, né? Tudo que nós precisamos e mais alguma coisa. Então, nós agradecemos imensamente Sebastião Mártir, agradecemos este trabalho que foi feito não só pelo Cauí, mas com tantos e tantos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. Veja, se fôssemos lembrar de nossos irmãos desencarnados, que nos acompanha em todos os nossos passos, isso aqui seria pouco. E nós achamos que é muito, que na realidade é muito. Não foi fácil enfrentar essa dificuldade que foi enfrentada pelo Cauí na direção e por tantas e tantas outras pessoas, procurando fazer com que esta obra crescesse e permanecesse, como graças ao nosso Pai, permaneceu. Aqui ela está bem conduzida, não só pela direção espiritual, mas também pela direção material, que cuida de todos os detalhes, com todo o carinho dessa obra, e veja o tanto que é difícil assumir uma responsabilidade dessa, porque ninguém pensa em receber uma recompensa, a não ser de um trabalho que se faz, que nós não podemos pedir a recompensa, mas a recompensa vem de Deus. E não podemos pedir,
não devemos pedir. Em Mateus, está Jesus nos disse em Mateus, agora me esqueço o capítulo, que antes de nós pedirmos o nosso Pai Celestial, Ele já sabe do que nós necessitamos. Mas acontece que nós continuamos pedindo, né? Nós continuamos pedindo, propomos até troca com Deus, né? Se Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo, que são as promessas que acontecem, né? E isso não é coisa que devíamos fazer. Veja que nós teríamos que fazer o quê? Exatamente cumprir o que Jesus nos disse. Dai de graça o que de graça recebeste, não é? Agora, para receber, nós precisamos plantar para depois colher. Livres nas semeaduras, escravos na colheita, nos ensina Jesus. Então, meus irmãos, é somando as nossas energias, é somando o nosso desejo, é somando a nossa responsabilidade, reconhecendo que nós estamos aqui a passeio e que daqui a pouquinho nós retornamos e devemos retornar, talvez do jeito que nós estamos, ou talvez um pouco pior, porque tem jeito de ficar pior, porque nós podemos adquirir mais compromissos para daqui para frente, mas queremos de todas as formas sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. Então, para que isso aconteça, nós temos que plantar para colher. Nós temos que plantar, livres nas semeaduras e escravos na colheita. Temos que fazer isso. Não precisamos pedir o retorno, como nós voltamos a dizer. Deus sabe do que nós merecemos. Essa lição é de Jesus. E há quantos anos Jesus esteve conosco? Há mais de 2000 anos. As pregações de Jesus foram tão pequenas, foram tão poucas, que não chegou a 3 anos. Mas é tão grande as pregações de Jesus, o conteúdo é tão maravilhoso, é tão grande, que nós até hoje não compreendemos os ensinamentos de Jesus. Ele não gastou 3 anos para nos traçar o caminho que devemos percorrer. Nós estamos com mais de 2000 anos. Será que nós estamos caminhando? Em que altura nós estamos nesse caminho? Se nós gravasse uma escada, onde é que nós estaríamos? Será que estaríamos no 1º grau? No 2º? No 10º? No 20º? Porque nós vamos aumentar uma escada que não terá fim. Porque nós não sabemos o fim dessa nossa escada. Aqui nós passamos uma temporada. E Jesus nos alerta que há muitas moradas na casa do Pai. Será que nós estamos preparando para viver só aqui? Será que nós estamos pensando também nas outras moradas do Pai? E hoje nós temos notícia, através dos nossos irmãos amigos, que nós temos orbes, nós temos mundos mais elevados do que a Terra, porque a Terra é mundo de provas e expiações. Ontem ela era um pouco mais ainda atrasada. Então, veja que já melhoramos alguma coisa? Sim, melhoramos já muito, né? De estar nesse mundo de provas e expiações, onde nós temos consciência do que devemos fazer ou não. Então, o que nós temos que fazer é travar essa luta conosco mesmo, para que nós possamos sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. É difícil? É impossível? Não. É gravar o que Jesus nos ensinou. Ninguém, disse Jesus, ninguém irá ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos seguindo esse caminho de Jesus? Já conhecemos este caminho de Jesus? Tudo o que nós precisamos para seguir esse caminho, Deus permitiu, Jesus representou para nós o que deveríamos fazer. Amar os nossos semelhantes como a nós mesmos. Será que nós já amamos? Perguntamos para nós mesmos. Nós não precisamos perguntar para ninguém. Nós fazemos a pergunta e nós mesmos respondemos. Será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos amando o nosso semelhante como nós mesmos? Vocês já pensaram a felicidade que nós temos agora, nesse ambiente maravilhoso de tanta calma, de tanta assistência dos irmãos encarnados e os desencarnados? Mas quantos são os nossos irmãos que estão em caminhos pedregosos, em caminhos difíceis, em guerras? Temos guerras travadas,
As guerras que nós falamos, nós lembramos daquelas que muitas das vezes estão distantes de nós. Mas existem guerras pequenas, existem guerras muito pequenas. Às vezes, dentro desta célula sagrada chamada lar, nós encontramos guerras, nós encontramos desentendimentos. Por quê? Porque ainda não reconhecemos o valor que o nosso semelhante deve ter. Porque deve ter o mesmo amor que nós queremos que os outros têm por nós. Então, este caminho que Jesus nos ensinou é difícil? Ele não é fácil, ele é difícil. Mas é impossível? Não, jamais. Jamais será impossível esse caminho que Jesus nos traçou, para que nós pudéssemos sair melhor. E hoje nós temos a ajuda tanto dos nossos irmãos encarnados, quanto dos desencarnados, porque já conhecemos um pouquinho do outro lado da moeda, do outro lado do materialismo. Nós já conhecemos. Quem lê o Livro dos Espíritos, lá Kardec está dizendo o seguinte: o Livro dos Espíritos é a doutrina espírita. Se nós lermos o Livro dos Espíritos, ou estudar, porque há livros que não foram feitos para ler, mas sim para ser estudado. E se nós buscarmos no Livro dos Espíritos, nós vamos ver ali as comunicações entre nós e os espíritos que estão na outra dimensão que nós chamamos. Se pegarmos o Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar ali todo o caminho que devemos percorrer, seguindo esse caminho do encontro com os nossos irmãos fora do corpo. Porque Deus nos deixou uma porta aberta que não fecha nunca. E Kardec vem e diz que todos nós temos essa porta, chamada mediunidade. Então todos nós temos essa porta. A mediunidade não é uma porta para comunicar com os nossos irmãos que estão fora do corpo biológico? Sim, sim. Temos esta felicidade hoje de conversar com esses nossos irmãos fora do corpo, entendeu? E eles nos orientando. E não temos como negar, porque nós encontramos irmãos que não nos conhecem, não nos conheceram no corpo biológico e que reconhecem no mundo espiritual a nossa presença e nos manda até cartas para que nós possamos entender que ninguém não acabou porque deixou o corpo, estão vivos, porque há muitos de nós ainda que temos uma resistência muito grande quando se fala a palavra morte. Não, a palavra morte é uma palavra comum como todas as outras. Nós é que damos o sentido para ela. E nós damos um sentido muitas das vezes errado. Morreu, acabou. Não, meus irmãos, não acaba. Hoje nós temos esta felicidade de agradecer os nossos irmãos que comunicam conosco através da porta aberta chamada mediunidade, nos mostrando que nada acaba com a morte, que nós apenas deixamos o corpo, porque em cada um de nós, biologicamente falando, existe aqui um corpo perispiritual, é o intermediário entre esse corpo que o Chico chama de carro e do espírito. Então esse corpo é o corpo que vamos habitar daqui um pouco, quando deixarmos esse corpo pesado. Nós vamos habitar o corpo perispiritual. Então, é esta facilidade que nós encontramos para trilhar o nosso caminho. Veja que muitos ainda estão distantes, talvez, de dedicar a este conhecimento. Nós recebemos de graça, e de graça devemos passar para os nossos semelhantes estas informações. Então, temos esta felicidade de termos casas como esta no Brasil inteiro, fazendo o quê? Trazendo o estudo para que nós possamos entender. Eu tive uma irmã que faleceu já há alguns anos, a gente estamos sempre comunicando, né? E ela falava para mim: meu irmão, eu tenho muita dificuldade de entender, porque eu não tenho leitura nenhuma, eu não sei nem escrever o nome. E eu falava com ela: não preocupa, minha irmã, não precisa preocupar, é só aprender a ouvir. Aprende a ouvir, que nós ganhamos conhecimento através do ouvir. Mas muitas das vezes, nem ouvir nós não estamos dispostos, né? Nem ouvir. Veja que 2000 anos se passaram e as dificuldades nossas, se olharmos
o nosso traçado, a nossa caminhada, estamos praticamente no início. Não podemos, não devemos jamais manter nesse lugar que nós estamos. Nós temos que deslocar desse lugar. É difícil, mas nós temos que deslocar. Não, nós acostumamos. Quando nós caminhamos, nós acostumamos. Às vezes não estamos dispostos a caminhar nem 50 metros. Mas se tentarmos 50 metros, é capaz que nós passamos 1 ou 2 metros dos 50. Na próxima caminhada, podemos passar um pouco mais. Nós acostumamos, daqui um pouquinho, nós estamos dobrando o tanto que nós começamos a caminhar. Assim, é conosco. As próprias academias de musculação nos mostram isso, quanto nós vamos mudando o nosso corpo biológico. Por que não mudar também a cabeça? Por que não mudar os sentimentos? Por que não mudar a compreensão, aprender? Então, esse é o recado que Jesus nos deixou e nos passa a toda hora, que Jesus nos deixou do corpo biológico, separando do corpo biológico, mas nunca nos deixou espiritualmente falando. Está sempre junto conosco. Quando nós queremos conversar com Jesus, é a coisa mais fácil. Ele é o intermediário para com Deus. É só mentalizar Jesus num trabalho de amor, de compreensão, de esclarecimento. Nós aprendemos e transferimos para as pessoas que necessitam disso. Veja o trabalho que foi os nossos irmãos que deu os primeiros passos para este centro maravilhoso, o primeiro de Brasília, Centro Espírita Sebastião Mártir. Quantas pessoas se envolveram nisso? Muitos, né? Muitos. Acompanhamos o nosso irmão Jorge Cauí, bastante tempo até o retorno dele, acompanhando as dificuldades que tínhamos e que nunca acabou as dificuldades. Sempre vamos ter dificuldade para vencer nós mesmos. E ele, com todo o carinho, a gente acompanhando no hospital, enfim, a gente conversando muito sobre a doutrina, dando passe, né? E ele dizia: não preocupa, Miguelzinho, isso aqui é evolução. Olha que beleza, que conhecimento. Quantas pessoas passaram aqui lutando nesta cidade livre para que esta cidade recebesse quantos e quantos irmãos que vieram, deslocaram para Brasília, na Fundação de Brasília, para trabalhar. Estamos vivendo hoje o trabalho de muitos e muitos irmãos que começaram na chegada da Cidade Livre. Mas a marca deles ficou. Brasília foi construída dentro de 5 anos. Veja bem, por quê? Quantos e quantos milhões de pessoas vinham para Brasília naquela época. Conhecemos Brasília no início de Brasília. A gente conheceu os primeiros prédios construídos lá na Asa Sul. Então as coisas é assim. A gente não tinha esperança, não pensava que poderia chegar onde nós chegamos com relação à idade. Chegamos. Nós temos algumas histórias? Nós temos algumas histórias, porque chegamos até aqui. Então podemos chegar até aqui também fazendo alguma história da nossa vida com relação à mudança, a nossa mudança de comportamento, de ações, de atividades. Então, quantas pessoas que vieram para Brasília naquela época que não retornaram para os seus lares? Muitos deixaram os seus lares, principalmente a população do Nordeste. Muitos não retornaram. Será que nós fizemos algumas preces para aqueles que não retornaram no corpo biológico, que retornaram apenas no corpo perispiritual? Capaz que nós nem lembramos desses. E quantos que estão aqui em Brasília ainda, que são fundadores, já fizemos alguma prece agradecendo esses nossos irmãos? Talvez não tivemos tempo, talvez não lembramos, mas foram eles que nos abriu esse caminho para que hoje nós tivéssemos esta felicidade de ter uma casa como esta, nos abraçando com todo o carinho, com todo o amor, nos abraçando, nos recebendo,
com toda a paciência, com toda a tolerância, com tudo organizado. Olha que beleza essa casa, mantida pelos irmãos espirituais e os irmãos materiais, a direção que coordena essa casa, preocupado com todos nós que viemos para cá, para que sejamos bem recebidos. Alguém aqui, todo mundo conhece o Lar dos Velhinhos? Se conhecer, maravilhoso. Passa para as famílias e para os amigos para conhecerem também, para saber como foi difícil caminhar da Cidade Livre até chegar no Lar dos Velhinhos, Maria de Madalena. É difícil? Claro que é difícil. Compensa? Compensa. Quantas pessoas estão acolhidas lá que nós vimos aqui? Quantas? Quantas pessoas? Quantos galpões? Quantas salas existem para acolher as pessoas? Isso é um dever do cristão, daquele que lembra de Jesus, é o cristão que lembra de Jesus, para praticar as boas ações, valorizar os irmãos que estão até um pouco distantes, porque amanhã nós podemos necessitar da ajuda de outros irmãos. Esses às vezes não vai nos ajudar, não, às vezes não, nesse corpo biológico não. Vai nos ajudar quando nós encontrarmos no corpo perispiritual, na segunda dimensão. Aí não vai ter divisa, aí nós vamos conhecer aqueles que muitas das vezes desprezamos. Por isso, é o dever nosso valorizar não só a família, os filhos, a esposa, o marido, o sogro, a sogra, os cunhados, enfim. Nós temos que valorizar. Não é só esse pessoal que faz parte do nosso materialismo, não. Valorizar os pais? Sim, mas já foram. Ah, não precisa mais? Sim. As preces são recebidas de todos nós que emitimos as preces, são recebidas por aqueles que nós endereçamos a nossa mente. Então, Dalai Lama nos fala que ao botar o pé no chão, ao levantar, a coisa que nós devemos fazer primeiro, agradecer a Deus. Pai, hoje eu estou vivo, hoje eu quero viver feliz. Nós estamos dizendo para nós mesmos que nós queremos viver feliz. Eu vou esperar que alguém me faça? E se alguém não me fizer? Eu vou viver feliz? Porque é o estado de consciência meu. A felicidade, eu que tenho que procurar essa felicidade através das minhas ações, dos meus encontros, dos meus conhecimentos, daqueles que me abraçam, tanto no plano espiritual quanto no corpo material. Meus irmãos, esse seria o recado que nós teríamos para a noite de hoje. Não programamos uma matéria na íntegra, porque gostaríamos de trazer ao conhecimento de todos nós esse caminho que foi percorrido pelos os nossos antepassados, que trouxeram esta semente e plantou aqui em Brasília. Semente esta que já nasceu, cresceu e está produzindo muitos frutos. Centro Espírita Sebastião Mártir. Agradecemos imensamente toda a espiritualidade que trabalham aqui diuturnamente. Eles não têm hora. Eles não têm hora. Nós também não devemos ter, porque nós temos uma hora para descanso, mas no momento do descanso, muitas das vezes somos conduzidos para o plano espiritual em reuniões, que muitas das vezes nós chamamos de sonho, as reuniões que nós participamos, às vezes até palestra, fora do corpo biológico, mas ligado por um laço fluídico. Eu agradeço a vocês imensamente pelo o carinho, pela compreensão. Com certeza nós vamos fazer outras palestras tratando também desse sentido, porque a matéria é muito grande, mas em outras oportunidades, se nós merecermos, o nosso querido presidente vai nos escalar para fazer outras palestras, talvez tocando em algum assunto desse daqui, tá bom? Agradeço imensamente a vocês, levem para os seus lares as energias maravilhosas que nós acabamos de receber aqui. Chega em casa, dá um abraço, dá um beijo, faz uma carícia nos filhos, na esposa, no marido, em todos aqueles que fazem parte desta célula, que é uma célula que soma as demais para a população de todo o nosso orbe. Fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado pela paciência. Meus irmãos,
vamos preparar nossas mentes para que nós possamos fazer a prece. Cada um de nós temos um tipo de pensamento. Nesse instante, gostaríamos que pudéssemos mentalizar no mesmo padrão, na mesma linha. Mentalizar Jesus. Mentalizar Jesus, representante de Deus, com toda a espiritualidade que nos assistem. Nós queremos fazer essa prece em agradecimento por Deus nos ter colocado nesse mundo maravilhoso. Nos deu tudo para nós construirmos a felicidade, a vida, as pessoas que nos fazem bem. Tudo que nós precisamos, Deus nos deu. Então a nossa prece é exatamente esse agradecimento a Deus. É esse agradecimento a Deus pela vida, por todos aqueles amigos e parentes biológicos que nós tivemos nesta passagem aqui pelo globo terrestre. Pedimos a bondade dos amigos espirituais, que extrai de cada um de nós as melhores energias, e que essas energias sejam somadas com as energias da natureza, porque tudo que existe do nosso conhecimento é energia, cada um no seu nível. Mas nós pedimos a bondade dos amigos espirituais, que somam com as demais energias da natureza, também com a energia dos espíritos amigos que nós chamamos de fluidos, e que manipulam essa energia, e que transferem para cada um de nós que estamos aqui presentes, e para todos aqueles que fazem parte do nosso convívio, e a todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, os amigos espirituais há de conduzir essa energia a todos aqueles meus irmãos, que seja irmãos biológicos, seja irmão de um modo geral, a nossa humanidade inteira precisa dessa energia. Assim, Pai, nós agradecemos e pedimos essa energia também para aqueles irmãos que já deixaram os corpos, mas que estão no estado de torpor, que ainda não reconhecem que deixou os corpos e que estão na segunda dimensão. Que eles recebam essa energia, conscientize que não tem mais necessidade de cuidar do corpo biológico que já deixaram, mas que cuidem do seu corpo perispiritual, que também, muitas às vezes, tem lesões. Assim, Pai, agradecidos por tudo, agradecido Jesus, agradecido Sebastião Marco, por toda a equipe aqui do Sebastião Marco, tanto encarnados como desencarnados, nós estamos encerrando a nossa prece, agradecendo por tudo que nós temos e por tudo que somos. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado a todos, que assim seja. Pedimos ainda um momentinho para que essa bondade dos amigos faça com que eles possam cristalizar esta água, para que nós possamos ingerir, e ingerindo esta água, com certeza ela penetra em toda a nossa corrente sanguínea, chegando a todas as células do nosso corpo, porque de acordo com a própria ciência, a água fluídica cristaliza-se após receber essa energia, e ela será o remédio para que possa interferir no nosso corpo e no nosso espírito. Obrigado, que assim seja, Pai.